Olá a todas e todos, bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Direito Romano e História do Direito. O tema dessa videoaula de hoje, da próxima, está relacionado a entender a parte final da história que nós estamos reconstruindo acerca da questão agrária no Brasil. Então, a ideia é que nós consigamos entender de uma maneira mais geral como se regulamentou ou como se viabilizou ou não o acesso à terra no período republicano, que se inicia em 1889 e que perdura até os dias atuais. Contudo, antes de entrarmos no tema propriamente dito dessa videoaula, eu só gostaria de fazer uma breve recapitulação. Nós estamos discutindo, o tema do acesso à terra no Brasil. Como já disse em outras videoaulas, o tema do acesso à terra no Brasil, se não for um dos principais, é o principal tema que permeia a história da sociedade brasileira e, em especial, a história da política e do direito no Brasil. Então, não é possível pensar adequadamente a história do direito brasileiro sem pensar a questão da terra. Por quê? Porque a terra, como principal meio de produção de riqueza na sociedade brasileira, ela significa poder. E quando o acesso à terra se dá de uma maneira elitizada, esse acesso à terra permite com que surja uma elite econômica. Essa elite econômica, como veremos em vídeos posteriores, ela se torna uma elite política e, posteriormente, uma elite jurídica. A terra, essa elitização do acesso à terra se inicia na lógica da Lei de Sesmarias, no primeiro momento, quando a lei determina que somente um determinado grupo, que exclui a população originária indígena, que exclui os colonos pobres, que exclui os negros escravizados, poderia ser proprietário da terra. E essa terra seria concedida pelo donatário. No segundo momento, temos a Lei de Terras, que reformula a forma de aquisição da propriedade imóvel no Brasil, dizendo que não será mais concedida, porém deve ser comprada. Mas percebam que essa mudança legislativa não gerou uma mudança da configuração social. Em uma sociedade altamente estratificada como a nossa, numa sociedade em que a escravidão era um pilar fundamental da economia brasileira, era inviável a outros grupos adquirir a propriedade. Ou seja, continuou sendo proprietário, continuou adquirindo novas propriedades, quem já tinha acesso à propriedade, quem já fazia parte dessa elite rural. E aí, fechando, essa revisão, o que eu posso dizer para vocês? Que essa elite econômica, que depois se transforma numa elite política e que também que coloniza os espaços institucionais do âmbito jurídico, vai construir um direito, e essa informação é importantíssima para a gente nessa videoaula, vai construir um direito que lhe é conveniente. Vai construir um direito que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, preserva suas vantagens, seus anseios, seus privilégios. E é isso que a gente vai perceber no período republicano, infelizmente. Já adiantando um pouco de tudo que eu vou dizer nesse vídeo e no próximo, a conclusão que nós chegaremos é que esse período republicano da história do Brasil não foi tão republicano assim, porque não tocou no tema espinhoso do acesso à terra, fazendo uma manutenção ou preservando o jogo de forças que foi instituído no período pré-republicano. Pouca coisa se alterou, apesar de nós termos uma diversidade de legislações, de políticas públicas que vão tentar, pelo menos em tese, pelo menos formalmente, mudar a situação da concentração fundiária no Brasil. Bom, dito isso, então entremos aí no tema específico dessa videoaula, que está relacionado como essa questão agrária ela vai ser tratada no período republicano.
E para que nós consigamos entender bem, né, qual que é o caminho que essa questão vai tomar nesse novo momento histórico, é interessante refletirmos um pouco sobre como ou qual o contexto que a República foi instaurada, né? Que a República foi implementada. Em termos, digamos assim, abstratos, né? Em termos teóricos, qual que é a ideia de república? República vem de res publica, ou seja, que a coisa pública ela é gerida pelo público, voltada para os interesses da sociedade. Então, essa seria a essência de uma lógica de gestão do poder político republicana, quando o poder político ele atua pensando o interesse da coletividade. Contudo, no Brasil, a ideia de república ela não se implementou com esses pressupostos. Muito pelo contrário, né? A república ela vai se implementar num contexto com finalidades e de um jeito o mais antirrepublicano possível. Então, pegando situações históricas, né? Um fator importantíssimo quando a gente fala desse processo de implementação da República é lembrar que um ano antes, em 1888, nós tivemos o fim da escravidão formal no Brasil com a Lei Áurea, né, de 3 de maio de 1888. Por que essa questão da Lei Áurea ela é importante? Porque a nossa elite ruralista, a nossa elite agrária, a nossa elite que era escravista, não queria o fim da escravidão. Por mais que eles já previssem, né, que as coisas estavam caminhando para o fim da escravidão, inclusive a lei de terras, como vimos no vídeo anterior, é uma síntese disso. Eles não queriam, de fato, o fim da escravidão e resistiram ao máximo para isso. Então, inclusive as leis tidas como leis abolicionistas, né? Lei do ventre livre, lei dos sexagenários, essas leis, por mais que elas tivessem uma forma, né, de abolição, quando estudamos elas a fundo, nós vemos que elas são muito mais conservadoras do que progressistas. Então, por exemplo, a lei de sexagenários, né, que libertava os escravos que tinham, a partir da data de promulgação da lei, 60 anos. A questão toda era, né, qual escravo conseguia chegar aos 60 anos? E esse escravo, ou escravizado, né, que chegasse aos 60 anos, ele chegava com condições de saúde boas, ele chegava com uma capacidade produtiva, com uma capacidade de se autossustentar, de se automanter. Qual que era a condição socioeconômica desse sujeito escravizado que de repente é liberto, sem qualquer tipo de assistência, sem qualquer tipo de acolhimento, sem qualquer tipo de ação afirmativa? Então, perceba, e nesse caso a lei dizia o seguinte, né? A lei sexagenária diria que o Estado tinha que pagar uma indenização para o ex-dono desse escravizado, porque estava tendo uma dilapidação do seu patrimônio. Então, percebam que no final das contas a lei de sexagenários era bom para o dono de escravos, porque esse sujeito que tinha uma mão de obra que ele tinha que manter, mas que não tinha mais a mesma produtividade do que uma mão de obra jovem, é como se ele estivesse vendendo, passando compulsoriamente em troca de uma remuneração, que era uma remuneração alta. E esse indivíduo, agora liberto, era um sujeito que ficava em um estado de vulnerabilidade muito grande, o que fazia que, no final das contas, esse indivíduo, muitas vezes, batesse a porta do seu ex-dono para conseguir garantir a própria sobrevivência. Então, você tinha uma migração de retorno para aquela situação, um pedido para que, de uma maneira informal, digamos assim, voltasse ao status de escravo. O tão cruel e essa sociedade perversa era. Então, a Lei Áurea foi algo que não agradou os interesses dessas elites agrárias, rurais, escravistas. Isso, por que eu estou frisando isso? Porque isso faz com que essa elite, que foi a elite que apoiou Dom Pedro I a se colocar contra o pai e declarar a independência no Brasil. Então percebam que é um regime que se instaura com o apoio das elites nacionais.
essa mesma elite vai retirar o apoio quando vê que a lógica monárquica não dá conta mais de proteger, resguardar os interesses dessa mesma elite. Então eles vão retirar o apoio. No mesmo sentido, né, a gente vai ter aí uma perspectiva abolicionista que vai exigir o fim da República. Porém, dentro da lógica abolicionista, nós temos várias perspectivas. De uma perspectiva mais simples, de uma perspectiva mais conservadora. O que é a perspectiva conservadora? Olha, libertemos os escravos e ponto. O Estado não tem mais nenhuma responsabilidade com eles. Há uma perspectiva mais progressista, ou seja, para abolir de fato, não basta acabar formalmente com a escravidão, mas abolir significa uma série de medidas, uma série de ações afirmativas. Então tem que dar, por exemplo, para esse ex-escravo, eu preciso dar condições de garantir a própria sobrevivência, eu preciso garantir para ele uma qualificação, eu preciso garantir para ele uma renda mínima para poder garantir a própria sobrevivência nesse primeiro momento, que era uma medida mais radical. Qual perspectiva que vai prevalecer? Que é a perspectiva, digamos assim, que se concilia, né, que se harmoniza melhor com os interesses dessa elite escravista que não quer mais apoiar a monarquia. Vai ser a perspectiva conservadora. Então, essa abolição ela vai vir muito refreada, né, muito contida. O que percebam, e por que eu friso isso? Porque essa república ela não vai acabar com o racismo estrutural. Essa república vai fazer com que a população negra no Brasil não consiga de fato a sua emancipação. Então, eu poderia dizer, né, sem medo de errar, que a Lei Áurea ela acabou com a escravidão formal, mas ela instituiu ou legitimou formas mais indiretas, informais de exploração extrema, de subalternização, ou até mesmo formas informais de escravidão. Não é à toa que nós temos trabalho escravo no Brasil até os dias atuais. Isso é muito importante de ser frisado aí para vocês. Então, por que eu friso essa soma de fatores? Porque a República, né, como eu já falei para vocês em sala de aula, ela vai ser instaurada por meio de um golpe de Estado, exatamente para retirar a força à monarquia. Então percebam que um golpe de Estado é extremamente incompatível com qualquer teoria, com qualquer perspectiva mais íntegra do que é ser república. Então vai se dar por meio de um golpe de Estado. E qual que é a leitura que as elites nacionais vão ter? De que a república ela vai vir não com uma proposta de fato estruturada para ser republicana, né? O Brasil não vai se tornar materialmente republicano. A república vem mais como uma couraça, né? Como uma máscara para manter a mesma dinâmica colonial, manter os mesmos privilégios. Não é à toa que as primeiras manifestações republicanas no Brasil, pensando numa ótica política, vai se dar como uma república de militares, também conhecida como República das Espadas, porque é uma república de poder centralizado na mão de um militar. Olha que coisa paradoxal. Uma república que se mantém, que se executa numa lógica de um golpe militar, de uma ditadura militar. E depois nós vamos ter a república oligárquica, que é exatamente a ideia da república do café com leite, quando as oligarquias mineira e paulista ficavam alternando quem ocuparia os cargos de poder. Então percebam que a ideia da república ela veio como uma maneira de manter os privilégios de um grupo, manter um conjunto de práticas e mentalidades pré-republicanas. Então nós somos, eu poderia dizer, né, formalmente republicanos, mas espiritualmente, materialmente coloniais, né? A gente ainda não conseguiu, infelizmente, romper com essa dinâmica. E como romper essa dinâmica? Um dos pressupostos fundamentais é reformular a maneira como a terra é distribuída no Brasil. Então a gente não consegue romper com a lógica colonial sem tocar nesse ponto delicado da nossa história, da nossa sociedade, que é a questão agrária. Pois bem, entendido como se dá esse momento, né, da passagem da lógica imperial para a lógica republicana, né, para essa forma
de governo republicano, pelo menos na aparência, passemos então para entender como se dá essa gestão da terra nesse novo momento. E para isso, eu também preciso trazer uma outra informação, é que o Brasil, de uma maneira muito conveniente para as elites agrárias, adotou como forma de Estado ou forma de estruturação do poder político dentro de um determinado território da lógica federalista. Inclusive, a primeira Constituição republicana, né, que nós teremos no Brasil, a Constituição de 1891, ela vai nomear o Brasil como Estados Unidos do Brasil. Influência de quem? Influência dos Estados Unidos da América, obviamente. Para quem não sabe ou para quem não se recorda, o que é o federalismo? O federalismo é uma das formas possíveis de organização do poder político dentro de um determinado espaço geográfico. Nós temos, tradicionalmente, três grandes formas, ou três principais formas de organização desse poder político, pensando numa ótica territorial. Então, a gente tem a lógica do Estado unitário, que é quando o poder político está todo centralizado num espaço territorial específico, ele está centralizado num lugar específico. Isso é muito comum, esse Estado unitário, em regiões em que o território é muito pequeno. Nós temos a possibilidade intermediária, que é a lógica federalista. Por que eu falo intermediária? Porque o federalismo pressupõe uma descentralização do poder político. Então, quando a gente pensa, por exemplo, os Estados-membros, cada Estado-membro tem uma autonomia, ou deveria ter, né? Dentro da lógica tradicional do federalismo, deveria ter uma autonomia, uma independência grande de gestão interna do seu espaço territorial específico. Contudo, por mais que esses entes, esses membros da federação, tenham uma autonomia grande, tenham uma autonomia substancial, não é uma autonomia plena. Eles não têm a autonomia, por exemplo, de se separarem e se instituírem como um país independente. É o famoso pacto federativo. Então, essa descentralização do poder não significa uma separação total. E temos um outro extremo, que é o outro extremo do Estado unitário, que seriam as confederações, que a dinâmica é parecida com a do federalismo, porém não existe o pacto federativo, ou seja, um ente confederado, uma vez que ele não queira, por alguma razão, fazer parte da confederação, ele simplesmente pode sair e se separar. O federalismo, repito, tem o pacto federativo, e isso, de novo, dá uma autonomia maior para os estados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gestão da terra, se antes ficava na mão da monarquia centralizada, agora a gestão da terra, a aquisição de novas terras, a regulamentação das terras, ela vai ficar em quem? Sobre a responsabilidade de cada um dos estados-membros. Isso é bom ou ruim para as elites nacionais? Não é nem bom, né? É ótimo. Eu lembro no último vídeo, por que é ótimo? Eu lembro para vocês no último vídeo, quando eu falei da Guarda Nacional, quando a Guarda Nacional foi uma forma de criar uma espécie de milícia formalizada em que esses donos de fazendas, esses grandes latifundiários se tornavam os coronéis, eram nomeados como coronéis, e eles utilizavam desse corpo, né, civil, essa guarda civil local, para defender a própria propriedade. Por que eu estou frisando isso? Porque isso viabilizou, por exemplo, o clientelismo, isso viabilizou, por exemplo, o voto de cabresto. Então, essa relação entre poder local formalizado dos estados e o poder dessas elites agrárias vira uma relação muito promíscua, né? Gera uma relação de fusão praticamente. Então, por mais que nós tenhamos aí um poder formalizado, instituído pela Constituição republicana, mas na prática quem mandava de fato nesse poder local dos estados eram as elites agrárias. E o coronelismo é a fonte desse poder, porque eles, por exemplo, determinavam em quem as pessoas iriam votar. Votar, ocupar esses cargos de poder exatamente para manter essa relação de submissão do poder político formal
do poder jurídico em relação a esse poder econômico dessas elites e de toda a mobilização que eles geriam. Então foi uma maneira dessas elites locais manterem os seus privilégios, manterem a preservação dos seus interesses e, no mesmo sentido, garantir com que essa estratificação social que foi instituída no período pré-republicano se mantivesse nesse novo contexto. Esse é um segundo ponto importantíssimo que eu gostaria de trabalhar com vocês. E o terceiro ponto dessa abordagem aí, essa primeira abordagem da questão agrária no Brasil no período republicano, é frisar que a resistência também esteve muito presente nesse momento histórico. Então percebam que, por mais que as elites nacionais encarassem a república só como uma forma, no sentido de um novo modelo, um novo regime para justificar a eliminação da monarquia, mas que manteria os mesmos privilégios coloniais, por outros segmentos sociais, acreditava-se de fato que a república pudesse trazer uma nova configuração social para o Brasil. E isso, né, essa tentativa ou essa expectativa, essa esperança de que a república traria novos ares para o Brasil, isso vai se manifestar de inúmeras maneiras e a partir de inúmeras frentes. Eu cito algumas para vocês e aqui até peço licença para sair um pouquinho da história do direito, só para mostrar como que esse contexto é um contexto também de muita esperança, de muita crença de que as coisas poderiam mudar com essa implementação da república no Brasil. Então a gente tem, por exemplo, no campo dos militares, o tenentismo, que é uma revolta militar dos membros de baixa patente que vão lutar contra essa estrutura oligárquica que vem se arrastando na história do Brasil. Então a gente tem aí, por parte dos militares, uma tentativa de mudança, de transformação no campo da política. Nós temos também, com a vinda dos migrantes europeus, a chegada também no Brasil de pensamentos de esquerda. Então quando, a partir dos imigrantes italianos, por exemplo, que vão chegar aí a ideia do pensamento anarquista, do sindicalismo, da luta por direitos do trabalho, da organização dos trabalhadores do campo, do espaço urbano. Então isso também vai gerar uma outra configuração, então uma outra ideologia chega, já uma expertise de organização, de mobilização social. Então isso gera também uma série de tensões sociais, tentativas de mudar a realidade, a configuração social brasileira. No campo das artes, né, a gente tem o modernismo, o Semana de Arte 22, que é importante no sentido de fazer com que o campo das artes, né, se alinhasse com uma proposta mundial, mas sem perder uma brasilidade, mas também que acabava sendo uma forma de criticar essa situação tradicional do Brasil, essa ideia de um Brasil colonial, arcaico, escravista, mas fazer com que o Brasil tivesse um outro posicionamento, e aí também acabava servindo como uma crítica das estruturas tradicionais. Então percebam que o momento é um momento de grande efervescência. E isso também vai atingir o campo da questão da luta pela terra, que vai ser a grande questão, um grande tema daqui para frente. Então teremos aí elite, grupos sociais que vão ver nessa possibilidade, nessa efervescência, uma tentativa de mudar essa configuração do acesso à terra. E teremos inúmeros processos, inúmeras lutas aí que poderiam ser colocadas nesse momento. Chama a atenção de uma, que é o movimento de Canudos, né? Então, Canudos, ela vai ser uma organização social paralela, muito numa lógica do quilombismo, né? De romper com a ordem social em que se desacredita a possibilidade de uma transformação efetiva da sociedade. Então, eu não acredito nessa estrutura política, eu não acredito nessa estrutura jurídica, nessa estrutura econômica, então eu só vou conseguir minha emancipação se eu romper com essa ordem social específica, opressora, colonial, agrária, etc. Então, Canudos, por exemplo, é um movimento que vai ganhar muito escopo, porque a partir de Antônio Conselheiro, que era um grande líder messiânico,
muito carismático, que mobilizava muitas pessoas, vai pegar uma parte, né, do sertão baiano, e lá no sertão baiano vai criar uma espécie de comunidade coletiva em que as pessoas, de fato, poderiam ser livres, ter a sua pequena propriedade para cuidar de si próprios, garantir a sobrevivência, sem tanta opressão, sem tanta dominação. Esse movimento ele vai ganhando uma repercussão e um vulto gigantesco. Muitas pessoas, em busca da liberdade, uma melhor condição de vida, que no campo não tinha nenhum prospecto de mudar, vão começar a procurar o Antônio Conselheiro, e aí a gente vai chegar no ápice, né, de Canudos, em que a gente vai ter praticamente em torno de 25 mil pessoas morando na mesma região, articuladas, organizadas. Isso vai fazer, inclusive, a excelência e o êxito de Canudos vai fazer com que, em outros lugares do Brasil, pessoas tentem organizar movimentos semelhantes, de ocupar a terra e de tentar construir ali um outro estilo de vida, com liberdade, com igualdade e por aí vai. O governo não vai gostar dessa situação, as elites agrárias, idem, afinal é um curto-circuito em toda uma estrutura de poder que eles se esforçaram muito para instituir e para preservar, e vão utilizar da Guarda Local, do Exército Nacional, para poder tentar combater Canudos. Canudos era tão bem estruturada que em 4 tentativas, 3 delas o poder formal, o poder do Estado, perdeu para Canudos. Somente na 4ª tentativa, com um exército gigantesco, que eles conseguiram vencer e acabar com essa organização social coletiva de Canudos, inclusive de uma maneira muito cruel, né? Porque o exército, para evitar que novas Canudos se instituíssem, resolveu matar todas as pessoas e não manter e não deixar nenhum sobrevivente, com medo de que organizações parecidas fossem, enfim, reconstruídas a partir de alguém que sobrevivesse. Então percebam, e aqui eu fecho esse primeiro vídeo, é que a gente tem um momento de efervescência. De um lado, a gente tem as elites querendo utilizar a república para manter privilégios, e do outro lado, segmentos sociais querendo, percebendo a república como uma possibilidade de transformação do status quo. E essa tensão, e aqui essa ideia eu fecho esse primeiro vídeo como link para o segundo vídeo, é que esse jogo de forças vai ser exatamente aquilo que vai dar os contornos das legislações que nós veremos a seguir e que vão tentar regulamentar a questão agrária no Brasil, tentar achar um ponto de conciliação entre esses movimentos sociais de um lado e dessa elite agrária de outro. Bom, gente, ficamos por aqui nesse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado didática a exposição das ideias. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, nos encontramos no fórum via SGA, para que possamos tentar coletivamente solucionar a dúvida de vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.